Bom, pessoal, na aula passada a gente começou a falar sobre, nos dois vídeos anteriores, melhor dizendo, a gente começou a falar sobre polinômio de Taylor, de uma função, né? E no caso a gente definiu na última aula o polinômio de Taylor de grau 1, né? Ou seja, que aproxima f, que aproxima uma função f, tá? E a gente viu que esse polinômio ele tem em particular duas informações interessantes que são o valor dele num certo ponto x0, né? O polinômio de Taylor de uma função em torno de um ponto x0 de grau 1. O valor dele no x0 coincide com o valor da função em x0 e o valor da derivada dele em x0 também coincide com o valor da derivada de f em x0, tá? E aí a gente naturalmente se pergunta se a gente viu que no caso de polinômio de grau 1, esse é o único que tem a propriedade, né, que acontece essas duas igualdades que eu acabei de mencionar e que aproxima a nossa função em uma faixa de valores em torno do ponto x0, tá? Mas aí, claro, a gente, quando fala de polinômio, a gente naturalmente vem na nossa cabeça uma coisa que é grau, né, associada a esse polinômio. Então, surge a seguinte pergunta: será que existe polinômios de grau diferente de 1 que a gente também pode, né? Porque de grau 1 só tem 1, como a gente viu, né? Quando existe só tem 1. E aí no caso a gente pode pensar se existem polinômios de outro grau maior que 1, que também eu posso utilizar para fazer esse mesmo processo de aproximação para os valores da função em torno de um determinado ponto x0, tá? Então o que a gente vai ver agora nesse tópico é que é possível, né? Então a gente vai mostrar agora que é possível encontrar um polinômio de grau 2 que aproxima a nossa função, né? Um intervalo em torno de um ponto x0. E depois a gente vai observar que de fato isso pode ser estendido naturalmente para um polinômio de grau n, onde esse n é um número natural qualquer, né? Um polinômio de grau n qualquer, tá? Então como é que a gente vai fazer? Então nesse caso, claro, a gente vai lembrar do resultado que a gente provou no último vídeo, né, em que a gente essencialmente já sabia da existência do polinômio de Taylor de grau 1 e a gente simplesmente mostrou que era possível expressar o erro em termos da derivada segunda, né? Então, para que a gente pudesse expressar da função, né? Então, para que a gente pudesse expressar o erro em termos apenas da função, da derivada segunda, no caso, era necessário que a função fosse derivável até segunda ordem, né? Num determinado ponto x0, tá? Em um intervalo, melhor dizendo, aberto contendo esse x0, tá? Então, é justamente isso que a gente vai precisar impor para poder tentar encontrar esse polinômio de grau 2 com essa propriedade que nos é de interesse, supor, né, que a função ela tem derivada até segunda ordem, num intervalo i, um intervalo aberto i, e vamos considerar um ponto x0 em i, tá? Aí o que a gente vai fazer, justamente como eu disse, é procurar um polinômio p de grau no máximo 2, que tem em comum com f o valor no ponto x0, o valor da derivada, assim como a gente tinha lá no caso de grau 1, né? E também o valor da derivada segunda. Então, tanto p quanto p' quanto p' coincidem os valores dessas funções em x0 com os valores respectivos de f' e f', tá? Então, o que a gente quer é determinar, né, um polinômio p de grau no máximo 2, tal que vale isso, isso e isso, tá? Então, o polinômio que a gente vai estipular, tendo em mente o que nós encontramos na última aula, né? Que lá no caso do polinômio de grau 1 era o p de x era o f de x, né? Aliás, f de x0, desculpa, mais f' de x0 vezes x menos x0. E na fórmula lá que a gente encontrou o erro, apareceu uma outra parcela com a derivada segunda e apareceu x menos x0 ao quadrado. Então é natural que a gente estipule que o nosso polinômio ele vai ter essa forma aqui, né? Porque esse aqui, se a gente olhar para esse pedaço, seria o nosso tipo de polinômio que a gente até então tem para aproximar a função que é o polinômio de grau 1. Então, como eu vou ter um de grau 2, né, vai aparecer um termo com x quadrado, é natural que a gente acrescente um termo desse tipo aqui, tá? Até pelo que nós já estudamos, beleza? Bom, aí lá daquela igualdade, né, quando a gente calcula o p no x0,
como aparece x menos x0 e x menos x0 ao quadrado, a segunda e a terceira parcela vão se anular. De modo que o P de x0 ele vai ser o valor quem? A0, tá? Só que pelas imposições feitas a priori, esse camarada aqui tem que ser igual ao valor da função no ponto x0, certo? Então, como isso aqui é igual ao f de x0 e é igual a 0, então a gente conclui que o f de x0 é quem? O valor do a0, né? É justamente o valor da função no ponto x0, tá? Pronto. Aí agora, como é que a gente vai encontrar? Então aí a gente já sabe quem é o a0 lá naquela expressão genérica do P de x. Aí como é que a gente vai fazer para encontrar o a1 e o a2? A gente vai fazer isso tendo em vista aquelas outras duas igualdades, que é a derivada de P coincide com a derivada de f no ponto x0 e a derivada segunda de P no ponto x0 coincide com a derivada segunda de f no ponto x0, tá? Então a gente vai derivar o polinômio P, que vai dar isso aqui, não é? Porque lá na expressão de P, se a gente lembrar, vai ficar a derivada do A0. A0, A1 e A2 são números, né? Então a derivada do A0 é 0, é constante, né? Então é 0. A derivada de A1, x menos x0 é A1, porque a derivada de x menos x0 é 1, tá? E a derivada de A2, x menos x0 ao quadrado, vai dar quem? 2A2, x menos x0, tá? Então, com isso a gente obtém que... E a derivada segunda, né, que a gente já vai calcular, a derivada segunda a gente deriva a partir disso aqui. Aqui vai dar 0 a derivada desse termo, e aqui vai ficar esse camarada vezes a derivada disso aqui com relação a x, que é 1. Então vai dar 2A2, tá? Bom, mas aí, quando a gente deriva, quando a gente calcular esse camarada, então o que a gente vai fazer agora é pegar essa derivada e calcular no x0, porque a gente tem, além disso, vai encontrar o que significa o que é essa derivada nesse número x0 em termos dessa expressão, e também a gente vai usar a igualdade que P' de x0 é igual a F' de x0. Bom, por um lado, P' de x0 olhando para cá, esse termo zero, então vai ficar só o A1, tá? E o P duas linhas de x0 é 2A2 porque é constante, tá? Aí a gente lembra que, como P' de x0 é F' de x0, então com isso a gente acha que o A1 é a derivada da função do ponto x0, tá? E como esse camarada aqui coincide com a derivada segunda de f em x0, a gente encontra que 2A2 é f duas linhas de x0, ou que A2 é 1 meio de f duas linhas de x0, tá? Então, o polinômio que a gente procura, né, de grau 2, no máximo 2, para que ele seja um novo polinômio que a gente possa utilizar para aproximar nossa função, no caso, o polinômio de máximo grau 2, tá? É dado por isso aqui. Então, vejam que, essencialmente, o que a gente observa é que, em relação ao polinômio que a gente tinha de grau 1 anteriormente, o que aconteceu foi ser acrescentado essa parcela aqui, né? A gente tinha o f' de x0, x menos x0, mais f duas linhas de x0 sobre 2, x menos x0 ao quadrado, tá? Então, esse polinômio a gente vai denominar como sendo polinômio de Taylor, de ordem 2, de f em torno, em volta de x0, tá? Então, claro, a gente vê que... Aí uma consideração para a gente observar que o que a gente vai ver, o que tem de interessante em se encontrar esse polinômio de grau 2 é que ele de fato permite a gente encontrar valores mais próximos do valor real da função nos pontos de interesse do que se a gente usar o polinômio de grau 1. E aí isso já vai deixar claro que quanto maior for o grau desse polinômio que a gente conseguir encontrar, melhor são as aproximações para os valores da função que a gente deseja calcular, tá? Então, bom, claro, pelas igualdades, né, como a gente tem que P', como a gente tem que as funções coincidem no ponto x0, P e F coincidem, né, F' e P' coincidem também no x0, então isso quer dizer que elas têm a mesma reta tangente, né, em x0 e F de x0, porque as derivadas das duas funções nesse ponto coincidem, tá? Então, o coeficiente angular, né, da reta tangente ao ponto de f, ao grafo de f no ponto x0, f de x0 e x0, p de x0 é o mesmo, então as retas tangentes coincidem. E p duas linhas de x0 é igual a f duas linhas de x0. O que é que isso vai nos dizer, né? Vai nos dizer a informação sobre a concavidade dos gráficos das duas funções, tá? Por quê? Aqui um é igual ao outro, né? Essas duas derivadas segundas coincidem. E desde que a derivada segunda de f em x0 seja diferente de zero, né? E se a f2' for contínua nesse ponto, a gente tem um resultado lá do cálculo 1 que diz que quando você tem
que a derivada, no caso aqui a derivada segunda, né, de uma função num ponto, né? No caso lá era quando a derivada de uma função. Aqui é só olhar para a nossa função como sendo f', tá? Então se a derivada de f' é contínua no ponto x0, então a gente tem que a função, né? Essa função, melhor dizendo, ela tem um intervalo. Na verdade, vamos pensar assim, né, para facilitar. Quando uma função é contínua num ponto, então, por exemplo, e ela é diferente de zero no ponto, então existe um resultado lá no cálculo que a gente prova que existe um intervalo em torno desse ponto, tal que a função ela tem o mesmo sinal que nesse número, tá? Então, aí pegando a nossa função como sendo a f duas linhas, se ela for diferente de zero no x0 e ela for contínua, então, por exemplo, se ela for positiva, vai existir um intervalo em torno do x0 onde a f duas linhas é positiva. Se for negativa, vai existir um intervalo em torno do x0 onde a função a f duas linhas ela é negativa, tá? Aí, claro, um polinômio ele é uma função contínua, diferenciável, né? As derivadas são contínuas porque as derivadas são polinômios em todo número. Então, em particular, como tem essa igualdade, né? Então, por exemplo, se f duas linhas em x0 for positivo, aqui é positivo. Então, se essa for contínua em x0 e aqui é contínua porque é um polinômio, o p é um polinômio, né? Então p duas linhas é um polinômio, então é contínuo em x0. Então ambas as funções vão ter o mesmo sinal para uma certa faixa de valores em torno para um determinado intervalo em torno do x0, tá? Então, por exemplo, se for positivo esse valor, aqui também vai ser o p duas linhas de x vai ser positivo para um certo intervalo em torno do x0. Ou seja, por conta dessa igualdade, supondo isso, né, desde que a f duas linhas seja contínua em x0, então a gente tem que as duas funções p e f, ou elas têm o gráfico, a concavidade voltada para cima, né, porque quando a função a derivada segunda ela é positiva para uma certa faixa de valores em torno de um ponto, então o gráfico tem concavidade para cima. Se for negativa, né, em um certo intervalo de valores em torno de um ponto, ela é côncava para baixo, tá? Então isso significa, como acabou de mencionar, que se isso ocorre e isso aqui ocorre com isso aqui também acontecendo, para todo x próximo de x0 a gente tem que o gráfico, né, ou seja, esse x próximo é um intervalozinho em torno do x0, o gráfico de FP apresenta concavidade com o mesmo sentido, tá? Então, concavidade, né, então é uma coisa é diferente de uma reta, né? A gente tem uma reta e você tem um gráfico côncavo, ele é uma coisa assim ou assim. Então é natural a gente imaginar que para x muito próximo de x0, suficientemente próximo, o polinômio de Taylor de ordem 2 ele aproxima melhor a nossa função do que o polinômio de grau 1, tá? Que é justamente o que a gente vai observar. Na verdade ele faz um exemplo aqui só para a gente ver isso para uma função específica, tá? Mas a gente vai resolver um exercício e ver que de fato é isso que acontece. O ganho que a gente tem com a consideração desse polinômio essencialmente é de obter aproximações melhores, tá? Para os valores da função. Então vamos considerar a função f de x igual a exponencial de x, tá? E aí pede para a gente determinar os polinômios de Taylor de ordem 1 e 2 dessa função em torno do ponto x0 igual a 0. E esboçar os gráficos de f e dos polinômios. Tá? Aí a gente vai indicar por P1 e P2 os polinômios pedidos. P1 é o de grau 1, P2 é de grau 2. Aí a gente sabe que P1 de x é dado dessa forma, né? Ele como é em torno do ponto x0 igual a 0, né? Vai ficar f de 0 mais f' de 0, x menos 0. Bom, f de 0, a exponencial e elevado a 0 é 1. E a derivada da exponencial é ela mesma, então vai dar e elevado a 0 aqui, que também é 1. Então vai ficar 1 mais 1 vezes x menos 0, tá? E que vai dar 1 mais x. E o P2 vai ser quem? F de 0 mais f' de 0, x menos 0, mais f duas linhas de 0 sobre 2, x menos 0 ao quadrado. Ou seja, é só a gente pegar esse pedaço já aqui que a gente tem, né? E só calcular isso aqui, ó. Que vai ser quem? A derivada segunda da exponencial, né? A derivada da primeira de a elevado a x, a derivada segunda também. Aplicado no 0 é 1, então aqui vai dar 1 meio, e aqui vai ficar x ao quadrado. Então, P1 é isso, e o P2 dá isso aqui, certo? Aí, esboçando o gráfico, os três gráficos no mesmo plano,
a gente vai obter isso aí, certo? Ó, aqui é a função exponencial, tá? Opa, desculpa, essa aqui, ó, certo? A exponencial, tá? Aqui é o nosso polinômio P1, que é uma reta, e aqui, ó, é o polinômio P2. Então, realmente, se a gente observar um determinado intervalozinho aqui, ó, em torno do x igual a zero, né, que está aqui na origem, certo? Então a gente vê, por exemplo, ó, pegando sei lá, esse mesmo intervalo aqui que tem do 0 para 1, ó. Se a gente olhar para o 1, por exemplo, e olhar para o valor da ordenada, quando eu olho esse valor em P1, ou seja, P1 de 1, P2 de 1 e E elevado a 1, que é, a gente vê que realmente, ó, o valor de P2 de 1 ele está mais próximo do valor de E do que o valor de P1 de 1, tá? E, claro, à medida que a gente vai se aproximando, a gente vê que essa observação ela continua acontecendo, tá? Tanto se a gente olhar para cá como desse lado, né? E mesmo que a gente se afaste mais um pouco, a gente vê que isso continua, tá? Realmente. Pelo menos para uma faixa de valores em torno do zero, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, se a gente olhar desse lado, à medida que a gente vai aumentando o valor de x, aqui a exponencial vai, no caso negativo, né? A exponencial vai tendendo para zero, só que esse valor ele vai se distanciando e esse aqui também, do valor que a gente vai obtendo, né? Mas para uma faixa de valores em torno do zero, é verdade que realmente o P2 aproxima melhor a nossa função do que o P1, tá bom? Bom, aí a gente sabe, claro, que como lá no caso também do polinômio de grau 1, quando a gente usa o polinômio, no caso esse que a gente definiu de ordem 2 ou de grau 2 de f em torno de x0, vai existir para cada x no domínio um erro que a gente vai cometer quando a gente aproxima a nossa função por esse polinômio, né? Porque como a gente viu lá no desenho acima, existe, né, ainda essa diferença quando a gente considera o valor da nossa função calculado por aproximação usando o polinômio, a gente vê que de fato existe ainda essa diferença, existe um erro, tá? Então, assim como no caso do polinômio de grau 1 que a gente falou mais atrás, a gente sabe que para todo valor de x no domínio da função, o valor de f de x vai ser quem? Justamente o valor do nosso polinômio, mais um certo erro que depende desse x, tá? Ou seja, o e de x é justamente f de x menos o nosso p de x, para cada x no domínio da função, certo? Então, a gente vai calcular agora algumas coisas em relação às derivadas da função do erro, porque isso vai ser útil numa coisa que a gente vai demonstrar daqui a pouco, que é essencialmente o que a gente fez lá no caso do polinômio de grau 1, que foi mostrar que era possível expressar esse erro apenas em termos da derivada segunda da função. O que a gente vai ver é que, ao considerar o nosso polinômio de Taylor para aproximar f como sendo esse de grau 2 que a gente encontrou, o erro ele vai poder ser expresso em termos também apenas de uma certa derivada da nossa função, que vai ser a derivada terceira, tá? Então, a partir dessa igualdade, a gente obtém que a derivada de E vai ser quem? Vai ser a derivada de f, né, f', e aqui vai ficar quem? Aqui a derivada da zero, porque é constante, tá? A derivada desse termo é quem? F' de x0 vezes a derivada disso aqui, que é 1, então vai dar só o f' de x0, e aqui vai ficar quem? Eu repito isso, e a derivada disso aqui é 2 vezes x menos x0. Aí o 2 vai cancelar com esse, eu vou dividir, vai dar 1, então vai ficar isso aqui, tá? Aí a derivada segunda, eu derivo isso aqui, vai dar o quê? A derivada segunda de f aplicada em x, aqui vai dar 0 a derivada desse termo, e isso aqui eu repito, a derivada desse termo eu repito f2 de x0 e multiplico pela derivada disso que é 1, então dá isso aqui. Aí a derivada terceira vai ser justamente quem? A derivada terceira da f, porque esse termo aqui é constante, a derivada é 0, tá? Então, observem que no ponto... Então, o que a gente vai observar é que no ponto x0, o que é que vai acontecer? Esse erro, ele vai ser tanto do E', do E2' e do E3', vai dar... aliás, do E', do E2' e do E também vai dar 0 no ponto x0, justamente pelo fato de que nesses pontos o polinômio coincide com... e as suas derivadas coincidem com o valor da função e suas derivadas no ponto. Então, nesse caso é aplicado em x0, que dá isso aqui, ó. Aqui vai dar 0, aqui vai ficar f' de x0 menos isso dá 0. O E2' de x em x0 dá f2' de x0 menos f2' de x0, que é 0, tá?
Agora, o E3D a gente pode dizer nada, porque a gente não sabe se pela a derivada da terceira da f, dependendo da função, pode não ser zero no ponto x0, tá? Pronto, e aí, pessoal, o que a gente vai fazer, que eu vou encerrar, deixar para fazer isso no começar o próximo vídeo fazendo a demonstração justamente desse resultado, como eu falei, que é um resultado semelhante ao que a gente provou para o polinômio de grau 1, tá? Que é tentar mostrar que é possível exprimir o erro inerente a esse processo, tendo com relação apenas à derivada da f, tá? Então aqui a gente tem, no caso, uma função que tem que ser derivada. Se a gente tiver que f é derivada até terceira ordem no intervalo aberto i, considera x0 e x em i. Esse x0 é um ponto fixo e o x ele fica oscilando em torno do x0 dentro desse intervalo i, tá? Então, vai existir pelo menos um ponto x barra entre o x e x0, tal que a nossa f de x pode ser expressa dessa maneira, ou seja, ela essencialmente é o nosso polinômio de Taylor de ordem 2, em torno do x0, mas esse termo aqui que vai ser justamente o nosso erro, né? Uma vez que, como eu sei que esse camarada é igual ao polinômio, mas o E de x, e por outro lado eu vou provar que é isso, então isso aqui vai ser justamente o nosso E de x, tá? Então eu continuo no próximo vídeo, o próximo vídeo inicia-se com essa demonstração, beleza?